Bem-vindo ao The Garden Girl e ao proprietário da fazenda. Um conto emocionante de amor inesperado entre Caio Martinez, o rico, mas solitário, proprietário do Green Valley Ranch, e Natália Ramírez, uma humilde trabalhadora de jardim com um presente especial para a cura. Quando Natalia salva o amado cavalo de Caio Apolo, ela começa a curar mais do que apenas o animal. Ela acorda o coração fechado de Caio. Junte-se a nós para esta jornada de amor que transcende barreiras sociais e prova que a verdadeira conexão vale a pena lutar. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã brilhava brilhantemente sobre o Green Valley Ranch, iluminando as colinas e pastos férteis que se estendiam até onde os olhos podiam ver. A ampla propriedade de 500 acres estava na família Martinez há 3 gerações. E agora tudo pertencia a Caio Martinez. Aos 30 anos, Caio ficou alto e bonito na varanda da casa principal, seus cabelos escuros levemente despenteados pela brisa, sua evidência de pele bronzeada de dias passados ao ar livre. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos profundos que uma vez brilhavam com a vida, agora parecia distante, quase vazio. Martinez, os novos trabalhadores temporários estão aqui, anunciou Marta, a governanta que estava com a família desde que Caio era criança. Caio assentiu sem entusiasmo. Diga a Rodrigues para lidar com isso. Tenho chamadas para fazer. Mas, senhor, você sempre entrevista... Hoje não, Marta. Ele interrompeu, virando para voltar para dentro. Não hoje. Dentro de seu escritório, Caio olhou para o grande retrato de sua mãe que pendia na parede. Helena Martinez tinha sido o coração do Green Valley Ranch, uma mulher que entendeu negócios e compaixão. Sua morte súbita, há 3 anos, deixou um buraco no coração de Caio que nada parecia capaz de preencher. Estou tentando, mãe, ele sussurrou, mas às vezes não sei por que estou me incomodando. Do lado de fora, perto da entrada da fazenda, Natália Ramírez estava pacientemente alinhada com outros 5 trabalhadores. Aos 25, ela era pequena em estatura, mas se levava com uma dignidade tranquila. Seus jeans simples e camisa de botão estavam limpos, mas usados. Seus cabelos escuros foram puxados para trás em um rabo de cavalo prático, e ela não usava maquiagem no rosto beijado pelo sol. Nome? Perguntou a Rodrigues, o gerente da fazenda, mal olhando para cima, de sua área de transferência. Natalia Ramírez, ela respondeu suavemente. Experiência? Trabalhei em jardins a vida toda. Eu sei como cuidar de vegetais, ervas e sou bom com animais, disse ela, sua voz gentil, mas clara. Rodrigues olhou para cima, cético. Animais? Precisamos de alguém para o jardim e galinheiro, não os estábulos. Eu entendo. Natália assentiu. Mas fui criado pela minha avó que me ensinou sobre cuidar de todos os seres vivos. Animais, plantas, todos precisam da mesma coisa, atenção e respeito. Algo em sua simples sinceridade fez Rodrigues pausar. Você pode começar hoje? Sim, senhor. Agora, se você precisar. Bom, Maria mostrará para onde ir, disse ele, gesticulando para uma mulher mais velha que estava esperando por perto. Enquanto Natália seguia Maria em direção aos jardins, eles passaram pela casa principal. Ela não pôde deixar de olhar para a estrutura imponente, vislumbrando uma figura solitária em uma janela, observando o terreno com o que parecia um olhar pesado. Esse é o Sr. Martinez, explicou Maria, percebendo a aparência de Natália. Ele é dono de tudo o que você vê aqui. Costumava ser diferente, mais amigável, sempre brincando. Mas desde que sua mãe morreu, Maria se cruzou. Agora ele é como um fantasma andando em sua própria casa. Natália simplesmente assentiu. Ela entendeu a dor. Sua avó faleceu no ano passado, deixando a Natália sozinha no mundo. O jardim está aqui, continuou Maria, mostrando a ela uma área grande e bem mantida. E o galinheiro está além dessa cerca. As ferramentas estão no galpão. Você estará trabalhando com o velho Pete. Ele está cuidando desses jardins há 20 anos, mas suas articulações estão ficando ruins. É por isso que precisamos de ajuda. Nas 2 semanas seguintes, Natália trabalhou diligentemente do nascer do sol ao pôr do sol. Ela rapidamente aprendeu a derrota Inês da fazenda, familiarizando
se com todas as plantas do jardim e de cada frango do galinheiro. Old Pete, inicialmente cautelosa em ter ajuda, logo apreciou sua eficiência silenciosa e conhecimento das plantas. Onde? Você aprendeu sobre o plantio de companheiros? Ele perguntou um dia, observando enquanto ela cuidadosamente colocava crasinhas entre plantas de tomate. Minha avó, respondeu Natalia, suas mãos trabalhando no solo com facilidade praticada. Ela disse que as plantas são como pessoas. Algumas se dão bem que outras. Alguns protegem seus amigos de problemas. Pete assentiu apreciadamente. Sua avó era uma mulher sábia. Todos os dias, Natalia fazia seu almoço sozinha, vagando pelas margens da propriedade para coletar ervas e plantas que cresciam selvagens. Ela os manteve em uma pequena cesta, cuidadosamente rotulada e seca em seu pequeno quarto, nos aposentos dos trabalhadores. Uma noite, quando ela estava voltando da coleta de flores de camomila, ela pegou um atalho através do pasto oriental e parou de morto. Lá, deitado de lado e respirando pesadamente, era o cavalo mais magnífico que ela já viu. Um palomino brilhante com um casaco como ouro no sol poente. Sem hesitar, Natália se aproximou lentamente, falando em tons suaves e suaves. Fácil lá, lindo. Fácil agora. Os olhos do cavalo estavam arregalados de dor, seus flancos tremendo. Natália se ajoelhou ao lado dele, colocando gentilmente a mão no pescoço dele. Ela podia sentir o pulso de corrida sob os dedos. Você está com problemas, não é? Ela sussurrou, avaliando rapidamente a situação. O cavalo não estava visivelmente ferido, mas sua barriga estava distendida e ele estava tentando rolar. Sinais clássicos de cólica, uma condição perigosa para cavalos que poderiam ser fatais, se não forem tratados. Natália olhou em volta freneticamente, mas não viu ninguém. Tomando uma decisão rápida, ela correu para a calha da água mais próxima, encharcou o lenço e voltou para colocá-lo no pescoço febril do cavalo. Então ela pegou o telefone, o único luxo que se permitia, e ligou para o número do escritório, da fazenda que todos os trabalhadores haviam recebido. Emergência no pasto leste, disse ela quando alguém respondeu. Há um cavalo para baixo, um palomino. Eu acho que é cólica. Sem esperar uma resposta, ela desligou e devolveu sua atenção ao animal que sofre. De sua cesta de ervas, ela tirou as folhas de hortelã-pimenta, conhecidas para acalmar as dores no estômago, e começou a esmagá-las, liberando seu forte aroma perto das narinas do cavalo. A ajuda está chegando, ela prometeu ao cavalo, acariciando seu pescoço ritmicamente. Apenas fique calmo, fique comigo. A respiração do cavalo foi trabalhada, cada uma expirando um gemido de dor. Natalia começou a cantar suavemente, uma canção de ninar que sua avó havia ensinado. Pretendia confortar e curar. 20 minutos se passaram e Natália não se moveu do lado do cavalo, mesmo quando o ar da noite se refrescou e seus joelhos doíam, de ajoelhar-se no chão duro. Ela ouviu o som de correr os passos se aproximando, mas não olhou para cima, concentrou-se inteiramente em manter a conexão com o animal que sofre. O que aconteceu? O que há de errado com ele? Uma voz profunda e urgente exigiu. Natália olhou para cima para ver um homem alto em pé sobre ela. Caio Martinez. Seu rosto uma máscara de preocupação e medo. Cólica, eu acho. Ela respondeu calmamente, voltando. Se para o cavalo. Ele precisa de um veterinário imediatamente. Eu tenho tentado mantê-lo calmo e impedi-lo de rolar. Caio se ajoelhou do outro lado do cavalo, suas mãos tremendo um pouco enquanto ele tocava o pescoço do animal. Apolo, disse ele, sua voz rachando. Espere, garoto. Você conhece este cavalo? Natália perguntou, embora ela já pudesse ver a resposta aos olhos do homem. Ele é meu, respondeu Caio, mas essas duas palavras levaram um peso de emoção que surpreendeu a Natália. O veterinário está a caminho. Rodrigues está trazendo-o diretamente para esse campo. Durante a hora seguinte, eles trabalharam juntos. Em quase silêncio, Caio seguindo as instruções suaves de Natália sobre como ajudar a manter o cavalo confortável. Quando ela sugeriu caminhar Apolo lentamente quando ele parecia estável o suficiente para ficar, Caio não quis nela. Ele simplesmente a ajudou a convencer o animal a pé dele.
O veterinário chegou e confirmou o diagnóstico de Natália. 1. Caso grave de cólica, que poderia ter sido fatal se não for pego e tratado prontamente. Enquanto o veterinário administrava a medicação, Caio se afastou, observando atentamente enquanto Natália continuava a acariciar o pescoço de Apolo, sussurrando palavras de encorajamento. Ele precisará ser monitorado a noite toda, disse o veterinário finalmente. Eu dei a ele medicação para aliviar a dor e reduzir a inflamação, mas as próximas 12 horas são críticas. Vou ficar com ele, disse Caio imediatamente. Eu também, acrescentou Natália, sem olhar para Caio, mas se concentrando no cavalo. O veterinário assentiu. Eu estarei de volta ao amanhecer para verificar ele. Ligue para mim se alguma coisa mudar. Ele entregou a Caio uma seringa. Se ele mostrar sinais de extrema angústia novamente, use isso, mas apenas como último recurso. Depois que o veterinário saiu, as mãos da fazenda trouxeram lanternas, água e cobertores, montando uma pequena área de acampamento perto de Apolo. Quando a noite se aprofundou, a maioria dos trabalhadores se afastou, deixando apenas Caio, Natalia e 2 mãos estáveis que foram instruídas a buscar qualquer coisa necessária. Você deveria descansar, disse Caio a Natália por volta da meia-noite, percebendo como ela balançou um pouco com fadiga. As mãos estáveis e eu posso vê-lo agora. Natália balançou a cabeça. Eu vou ficar. Ele me conhece agora. Os animais podem sentir quem os está ajudando. Caio a estudou na luz da lanterna, realmente vendo, pela primeira vez. Ela não era o que a maioria chamaria de bonito no sentido convencional, mas havia algo nela, uma presença serena, uma força interior que parecia irradiar de seu mesmo ser. Qual o seu nome? Ele perguntou de repente, percebendo que nem sabia quem era essa mulher que parecia um anjo para salvar seu amado cavalo. Natalia, ela respondeu simplesmente. Natalia Ramírez. Trabalho no jardim e galinheiro. Como você sabia o que fazer por Apolo? Você trabalhou com cavalos antes? Ela balançou a cabeça. Minha avó me ensinou. Ela tinha um jeito com os animais. Todas as criaturas, na verdade. Ela podia sentir a dor deles, saber o que eles precisavam. A voz de Natalia suavizou com memória. Ela sempre dizia que a cura não é apenas remédio, também é presença, estar lá, não desistindo. Caio assentiu lentamente, um lampejo de emoção cruzando seu rosto. Sua avó soa como uma mulher sábia. Minha mãe costumava dizer algo semelhante. Por volta das 3 da manhã, Apolo começou a mostrar sinais de angústia novamente. Natalia rapidamente se moveu para a cabeça, falando suavemente em seu ouvido, enquanto Caio pairava ansiosamente por perto. Devemos usar a injeção? Caio perguntou, preocupado gravado em seu rosto. Ainda não, disse Natália. Do bolso, ela retirou uma pequena bolsa. Esta é uma mistura de camomila e valeriana. Pode ajudar a acalmá-lo. Ela olhou para Caio. Você confia em mim? Seus olhos se encontraram à luz da lanterna, seu medo e esperança, dela estável e certa. Depois de um momento, Caio assentiu. Natália misturou as ervas com um pouco de água e agudamente persuadiu a Apolo a tomar a mistura. Então, ela começou a massagear pontos específicos em seu pescoço e orelhas, seus movimentos confiantes e praticados. Gradualmente, milagrosamente, a respiração de Apolo estável. A terrível tensão em seu corpo começou a facilitar e, ao amanhecer, quando o veterinário voltou, o cavalo estava calmamente, o pior do passado de crise. Eu nunca vi uma recuperação tão rápida da cólica tão severa, admitiu o veterinário, examinando Apolo com espanto. Tudo o que vocês dois fizeram na noite passada salvaram sua vida. Quando o sol da manhã se abriu sobre o horizonte, lançando luz dourada no pasto, Caio se virou para agradecer a Natália, mas ela já estava se afastando, sua pequena figura se movendo silenciosamente em direção aos jardins onde o trabalho de seu dia aguardava. Espere, ele ligou atrás dela. Quando ela parou e se virou, ele caminhou até ela, seu rosto mostrando as consequências emocionais da noite. Lembrança, gratidão e outra coisa, algo que ele não sentia há muito tempo. Obrigado, ele disse simplesmente.
Apolo ele é tudo o que me resta antes. Desde quando as coisas estavam boas. Natália nodded, entendendo a profundidade do que ele não estava dizendo. Ele é forte. Ele quer viver. Caio olhou para o cavalo agora pastando pacificamente, como se nada tivesse acontecido. Quando ele voltou para a Natália, seus olhos estavam úmidos. Você o salvou, disse ele, sua voz espessa de emoção. E sem saber, você pode ter me salvado também. Natalia não sabia como responder a uma honestidade tão crua. Ela simplesmente deu um pequeno sorriso e continuou a caminho, sem saber que Caio a observou ir, uma faísca reacendendo em seu coração que estava adormecido há anos. Nos dias que se seguiram, algo mudou no Green Valley Ranch. Caio, que era como uma sombra em sua própria propriedade, começou a ser vista com mais frequência ao redor do local. Ele começou a inspecionar os jardins onde Natalia trabalhava, fazendo perguntas antigas sobre Pete e sobre a colheita, permanecendo perto do galinheiro às vezes em que Natália estava coletando ovos. Os outros trabalhadores notaram a mudança, trocando olhares de conhecimento quando Caio apareceria. Aparentemente por coincidência, onde quer que Natália estivesse trabalhando. Uma tarde, como Natália estava com treinar entre fileiras de alface, uma sombra caiu em seu trabalho. Ela olhou para cima para ver Caio parado ali, segurando 2 copos de chá gelado. Eu pensei que você poderia estar com sede, disse ele, oferecendo-lhe um copo. Está quente hoje. Surpreso, Natália aceitou a bebida com mãos manchadas de solo. Obrigado, Sr. Martinez. Caio, ele a corrigiu, estabelecendo-se em um banco próximo. Por favor, me chame de Caio. Eles se sentaram em silêncio constrangedor por um momento, antes de ele falar novamente. Apolo está indo bem. O veterinário diz que está completamente recuperado. Natália sorriu genuinamente. Estou feliz, ele é um lindo animal. Ele era da minha mãe, disse Caio em silêncio. Ela adorava aquele cavalo mais do que tudo. Quando ela morreu, cuidar dele foi a única coisa que me fez ir alguns dias. Natália assentiu, entendendo a tristeza tácita. Os animais podem nos curar às vezes apenas precisando de nós. Sim, Caio concordou, olhando para ela com recém-descoberto respeito. É exatamente isso. Ele hesitou e acrescentou. Gostaria de mostrar uma coisa se você tiver tempo depois do seu trabalho hoje. Curioso, Natalia concordou em encontrá-lo perto dos estábulos ao pôr do sol. Quando ela chegou, lavada e mudou de camisa mais limpa, Caio estava esperando com Apolo, agora estabelecida e preparada para um brilho dourado. Eu pensei que você gostaria de conhecê-lo adequadamente, explicou Caio. Ele parece se lembrar de você. De fato, o magnífico cavalo niquerou suavemente quando Natália se aproximou, abaixando a cabeça para acariciar a mão estendida. Olá, de novo, linda, ela disse suavemente, acariciando seu nariz aveludado. Caio os observou. Um sorriso, talvez seu primeiro sorriso genuíno em anos, se dedica ao rosto. Ele gosta de você, ele disse simplesmente. Ele não se aquece com muitas pessoas. Enquanto o pôr do sol pintou o céu em tons de rosa e ouro, Caio mostrou Natália ao redor dos estábulos, apresentando-a aos outros cavalos, contando histórias. Sobre cada uma. Ela ouviu atentamente, fazendo perguntas pensativas que revelaram sua compreensão natural dos animais. Quando a noite começou a cair e eles voltaram para os aposentos dos trabalhadores, Caio se viu relutante em terminar seu tempo juntos. Natalia, disse ele ao chegar ao caminho que levaria a seus aposentos. Você estaria disposto a ajudar com os cavalos às vezes? Além de suas tarefas regulares, é claro. Eu ajustaria seu pagamento de acordo. Seus olhos se iluminaram com a perspectiva. Eu gostaria muito disso. Bom, ele disse de repente estranho agora que a noite deles estava terminando. Bom, amanhã então? Ela assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Amanhã. Enquanto Natália continuava para o seu pequeno quarto, ela não pôde deixar de sentir uma vibração de algo desconhecido em seu peito. Ninguém jamais olhou para ela da maneira que Caio Martinez teve hoje à noite, como se ela fosse alguém que valeu a pena ver, alguém especial. Enquanto isso, Caio voltou para a casa principal,
onde Marta estava esperando com seu jantar. Você perdeu 2 ligações da Sra. Blackwell, informou a governanta a ele, referindo-se a Victoria Blackwell, filha do parceiro de negócios de Caio e da mulher que todos esperavam que ele se casasse. Vou ligar para ela amanhã, respondeu Caio, sua mente claramente em outro lugar. Marta o estudou com curiosidade. Pela primeira vez em anos, o jovem mestre parecia presente, vivo. Você parece diferente esta noite, observou ela cautelosamente. Caio fez uma pausa, considerando suas palavras. Talvez eu seja, Marta. Talvez eu esteja. Do lado de fora, as estrelas começaram a aparecer uma a uma no céu escuro, testemunhando o primeiro começo frágil de algo que nem Caio nem a Natália estavam procurando. Algo que, como uma mudanças macias, havia sido plantada no terreno fértil de um simples ato de bondade. E agora era agora, contra todas as probabilidades, começando a crescer. A notícia se espalhou rapidamente pelo Green Valley Ranch sobre a nova garota do jardim que salvou, Apollo, o premiado Palomino. As mãos do rancho sussurraram sobre como o chefe agora visitava os jardins diariamente, trazendo bebidas frias de Natália ou perguntando sua opinião sobre as ervas que ela cresceu com tanto cuidado. Ele nunca prestou atenção a nenhum trabalhador. Antes, murmurou Lena, uma dos funcionários da cozinha, enquanto ela observava da janela. Caio estava mostrando Natália algo em um livro de couro, suas cabeças dobradas perto do Rose Garden. Não vai durar, respondeu Sofia, o cozinheiro da cabeça, com um olhar conhecedor. Lembre-se de quem ele é e quem ela é. Além disso, Victoria Blackwell ligou 3 vezes ontem. Ela está chegando no fim de semana. Victoria Blackwell era filha de James Blackwell, parceiro de negócios do falecido pai de Caio e o segundo maior investidor em Green Valley Ranch. Todo mundo sabia que ambas as famílias esperavam há muito tempo um casamento que unia suas fortunas. Victoria, com sua aparência polida e conexões sociais, era exatamente o tipo de mulher que alguém na posição de Caio deveria se casar. Sem saber das fofocas, Natália se concentrou em suas novas responsabilidades. Além de cuidar dos jardins e do galinheiro, ela agora passava 2 horas todas as noites ajudando com os cavalos, principalmente Apollo. O magnífico Palomino havia se apegado a ela, ninhando de emoção sempre que se aproximava dos estábulos. Ele nunca foi levado a ninguém assim, observou Caio uma noite enquanto escovam Apollo juntos após uma sessão de treinamento leve. Não, desde minha mãe. Natália sorriu, suas mãos se movendo ritmicamente através do casaco brilhante do cavalo. Os animais sabem quem os vê de verdade. Sua mãe deve ter tido um presente especial. A expressão de Caio suavizou com memória. Ela podia olhar para uma pessoa ou animal e de alguma forma ver dentro deles o que eles precisavam, o que os incomodou. Ele parou, olhando para a Natália com um olhar que fez seu coração bater mais rápido. Você me lembra dessa maneira. Não sou nada de especial, disse Natalia suavemente, concentrando-se atentamente em um emaranhado na juba de Apollo. Exatamente o que minha avó me ensinou. Sua avó lhe ensinou bem, respondeu Caio. Então, hesitantemente. Você consideraria jantar comigo esta noite na casa principal? Natália olhou para cima, surpresa evidente em seus olhos. Jantar? Com você? Nada formal, acrescentou rapidamente, interpretando mal sua surpresa como relutância. Eu gostaria de falar mais, longe do trabalho. Antes que Natália pudesse responder, eles foram interrompidos pelo som dos pneus em cascalho. Um elegante carro de luxo preto estava chegando para a casa principal. Caio, chamou uma voz feminina, musical, mas comandante. O corpo de Caio ficou tenso. Victoria, ele murmurou quase para si mesmo. Eu esqueci que ela estava vindo hoje. Uma mulher alta e elegante emergiu do carro, sua roupa de grife imaculada, apesar da longa viagem. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente estilizados, sua maquiagem impecável. Ela parecia exatamente com alguém que nunca havia trabalhado um dia em sua vida. Aí está você, Victoria ligou, caminhando em direção aos estábulos com graça, praticada de alguma forma conseguindo não sujar seus sapatos caros. Eu tenho chamado você a semana toda.
Caio endireitou, seu comportamento mudando sutilmente. Natalia percebeu como seu shoulder se quadrou, sua expressão ficou mais controlada, como se ele estivesse vestindo uma máscara. Victoria, isso é uma surpresa, disse ele andando para encontrá-la. Eu pensei que você estava vindo amanhã. Victoria ficou com a bochecha, depois olhou curiosamente para Natalia, que havia se afastado, ocupando-se com o armazenamento das ferramentas de limpeza. Papai fez as reuniões subindo, então eu decidi chegar cedo, explicou Victoria, ligando o braço pela casa de Caio. Senti sua falta, querida. Você está tão distraído ultimamente. Seus olhos tremeram para a Natalia novamente. E quem é isso? Esta é Natalia Ramírez, disse Caio, sua voz cuidadosamente neutra. Ela está ajudando com os cavalos. Natalia, isso é Victoria Blackwell. O sorriso de Victoria não alcançou seus olhos. Que bom. Bem, eu não vou mantê-lo do seu trabalho. Marta disse que está preparando algo especial para o jantar, Caio. Eu trouxe aquele vinho que você gosta da coleção do papai. Enquanto Victoria levava Caio em direção à casa, ele olhou de volta para Natalia com um olhar apologético. Vamos conversar amanhã, ele chamou o ombro. Natalia assentiu, retornando a Apolo, que parecia sentir sua repentina tristeza. O cavalo gentilmente cutucou o ombro dela, e ela acariciou o nariz dele distraidamente. Está tudo bem, linda, ela murmurou. Eu sei onde eu pertenço. Nos 2 dias seguintes, Natalia viu pouco de Caio. Ela pegou vislumbres dele, mostrando Victoria, ao redor do rancho, levando-a em seu caminhão para ver as novas instalações de criação ou sentado com ela na varanda da casa principal. O riso de Victoria, em voz alta e confiante, geralmente atravessou o terreno. Na noite de sábado, Natalia estava reunindo ovos mais tarde do que o habitual, tendo passado um tempo extra com uma galinha que parecia doente. Enquanto atravessava o quintal com a cesta, ela ouviu vozes da janela aberta do escritório de Caio. Papai diz que deveríamos marcar uma data, Caio, dizia Victoria. As pessoas estão começando a conversar. A gala beneficente seria o momento perfeito para anunciar nosso engajamento. Eu nunca concordei com um noivado, Victoria. Veio a resposta de Caio, sua voz apertada. Não seja difícil, querido. Estamos nos movendo para isso há anos. Faz todo o sentido. Nossas famílias, nossos negócios. Além disso, quem mais entenderia? Seu mundo? Alguma garota local que ficaria impressionada com sua posição? Natalia passou pelo passado, suas bochechas queimando, não querendo ouvir mais. Ela não deveria estar ouvindo de qualquer maneira. O que Victoria disse fazia sentido. Caio Martinez viveu em um mundo completamente diferente do seu. A atenção que ele mostrou a ela provavelmente não foi nada mais do que gratidão por salvar Apolo, combinado com bondade. Naquela noite, Natalia não conseguia dormir. A memória do convite de Caio para o jantar interrompeu pela chegada de Victoria, mantendo a reprodução em sua mente. Ele realmente estava interessado em passar um tempo com ela? Ou ela interpretou mal a simpatia dele? Por volta da meia-noite, ela desistiu do sono e decidiu verificar a galinha doente. Jogando um chale sobre a camisola, ela foi para o galinheiro, a lua cheia iluminando seu caminho. Depois de cuidar da galinha, que parecia estar melhorando, Natalia se viu atraída pelos estábulos. Ela costumava ir para lá quando incomodou, encontrando conforto na presença silenciosa dos cavalos. Para sua surpresa, a barraca de Apolo estava vazia. Preocupada, ela saiu e examinou as pastagens iluminadas pela lua. À distância, ela viu uma figura a cavalo se movendo lentamente ao longo da linha da cerca. O casaco dourado do cavalo brilhava em prata à luz da lua. Apolo com Caio nas costas. Não querendo ser visto, Natalia começou a se retirar para as sombras. Mas Apolo já havia pego seu perfume. O cavalo chorou e mudou de direção, trotando em sua direção, apesar das tentativas de Caio de afastá-lo. Natalia? Caio chamou, reconhecendo sua figura à luz da lua. O que você está fazendo tão tarde? Eu estava checando uma galinha doente, ela respondeu suavemente quando eles se aproximavam. Então eu queria ver os cavalos. Sinto muito se perturbei sua viagem. Caio desmontou, liderando Apolo nos últimos passos. No moonlight, seu rosto parecia cansado, perturbado. Você não perturbou nada, eu não conseguia dormir.
Natália assentiu em entendimento. Nem eu. Eles ficaram em silêncio constrangedor por um momento, até que Apolo cutuque o ombro de Natália, quase deixando-a desequilibrada. Caio estendeu a mão para firmá-la, sua mão quente no braço dela. Ele sentiu sua falta, disse Caio, não removendo a mão. Eu também senti a falta dele, respondeu Natália, olhando para o cavalo em vez de conhecer o olhar de Caio. Natália, Caio começou hesitante. No outro dia, quando Victoria chegou, eu queria explicar. Ela balançou a cabeça rapidamente. Não há necessidade, eu entendo. A senhora Blackwell ela parece adequada para a sua vida. A expressão de Caio endureceu um pouco. Minha vida? Você quer dizer a vida que todo mundo espera que eu tenha? A vida que foi planejada desde que nasci? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos em frustração. Não é quem eu sou, Natália. Pelo menos não quem eu quero ser. Antes que ela pudesse responder, eles ouviram uma voz chamando da direção da casa. Caio, onde você está? Era Victoria, sua voz carregando claramente no ar noturno. Caio fechou os olhos brevemente, sua mandíbula apertando. Eu deveria ir, disse ele com relutância. Natália assentiu, recuando. Boa noite, Sr. Martinez. Caio, ele a corrigiu gentilmente. Por favor, pelo menos quando estivermos sozinhos, me chame de Caio. Ao levar Apolo de volta aos estábulos, Victoria apareceu nos limites do quintal, elegante, mesmo em suas roupas de noite e roupão. Aí está você. Acordei e você se foi, ela ligou, depois notou Natália. Oh, você está com a garota estável. Garota do jardim, na verdade. Natália corrigiu silenciosamente, juntando seu chale ao seu redor. Boa noite. Ela voltou rapidamente para os aposentos dos trabalhadores, sentindo o olhar frio de Victoria nas costas por todo o caminho. Na manhã seguinte, Natália ficou surpresa ao encontrar Marta, a governanta, esperando por ela do lado de fora do galinheiro. Martinez gostaria de vê-lo em seu escritório, disse Marta, sua expressão não dando nada. O coração de Natália afundou. Victoria reclamou de seu encontro noturno. Ela seria transferida, ou pior, soltar. Com o coração pesado, ela lavou as mãos e seguiu Marta até a casa principal. Ela nunca esteve dentro do escritório de Caio antes, embora tenha visitado pelo Windows. Era uma sala bonita com painéis de madeira escura e prateleiras cheias de livros. Uma mesa grande dominava o espaço, e por trás dela estava Caio, parecendo mais formal do que ela o viu em semanas. Obrigado por vir, Natália, disse ele, gesticulando para ela se sentar ao lado dele. Por favor, feche a porta, Marta. Uma vez que estavam sozinhos, o comportamento formal de Caio suavizou um pouco. Eu quero me desculpar por ontem à noite. Victoria foi menos do que graciosa. Não há necessidade de se desculpar, disse Natália. Ela provavelmente ficou surpresa ao encontrar você conversando com um funcionário no meio da noite. Caio estudou o rosto por um momento. É assim que você se vê? Apenas um funcionário? A pergunta a pegou desprevenida. É isso que eu sou. Ela respondeu simplesmente. E isso é tudo que você quer ser? Ele pressionou. Natália olhou para as mãos, desgastada e insensível. O que eu quero não importa muito no mundo real, Sr. Martinez. Caio, ele a lembrou. Depois se levantou de trás da mesa e se mudou para sentar na cadeira ao lado dela. E isso importa para mim, Natália. O que você quer importa para mim. Ela finalmente encontrou o olhar dele, seu coração trovejando no peito. Por quê? A pergunta simples parecia alcançar algo profundamente dentro dele. Porque ninguém me fez sentir verdadeiramente visto em anos. Não até você. Antes que Natália pudesse responder, houve uma batida acentuada na porta e Victoria entrou sem esperar por uma resposta. Caio, querida, vamos nos atrasar para um brunch com os Hendersons, se não o fizermos. Ela parou, levando a cena diante dela. Caio e Natália sentados juntos, a intensidade entre eles palpáveis. Oh, eu não percebi que você estava em uma reunião. Eu vou, disse Natália rapidamente, standing up. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Martinez. Quando ela saiu da sala, ouviu a voz de Victoria, artificialmente doce. Houve um problema com os jardins, querida. Natália não ouviu a resposta de Caio. Ela voltou para a segurança de seus jardins,
jogando-se no trabalho para acalmar a confusão em sua mente e coração. Naquela tarde, quando as nuvens escuras se reuniram no horizonte, prometendo uma tempestade de verão, Natália ouviu uma conversa que a esfriou até o osso. Ela estava recuperando uma espátula que havia deixado perto dos arbustos de rosas, quando Rodrigues, o gerente da fazenda, passou com 2 mãos estáveis. Pobre chefe, um deles estava dizendo. Preso com a rainha do gelo durante todo o fim de semana, Rodrigues riu. Victoria Blackwell vem com uma grande verificação de investimento, e o chefe sabe o que é esperado. Ainda assim, disse a outra mão, você viu como ele olha para aquela garota do jardim? Aquele que salvou Apolo? Rodrigues balançou a cabeça. Não se deixe enganar. Homens como Martinez podem brincar com garotas simples como ela, mas se casam com mulheres como Victoria Blackwell, é assim que o mundo funciona. Então você acha que ele está apenas se divertindo com a garota? O que mais? Olhe para ela e olhe para ele. Esses mundos não se misturam, meninos. Ele sabe disso, mesmo que ela não. Suas vozes desapareceram enquanto se afastavam, mas suas palavras permaneceram, cortando o coração de Natália como facas. Foi isso que todo mundo pensou? Que ela era apenas uma diversão para Caio, algo para passar o tempo até que ele seguiu com sua vida esperada? Pior, foi verdade. A tempestade quebrou tarde naquela noite, chuva caindo em lençóis, trovões sacudindo os prédios. Natália estava sentada junto à sua pequena janela, observando um raio iluminar o céu, sentindo-se tão turbulento por dentro quanto o clima do lado de fora. Ela era tola em pensar que alguém como Caio Martinez poderia realmente cuidar de alguém como ela. Tolo em deixar seu coração começar a esperar. Uma batida na porta dela a assustou. Provavelmente um dos outros trabalhadores que precisam de algo. Ela abriu para encontrar Caio, parado, encharcado da chuva, os cabelos colados na testa, sua expressão intensa. Caio, ela ofegou. O que você está fazendo aqui? Onde está a senhora Blackwell? Longe, ele disse simplesmente. Ela saiu 1 hora atrás. Tivemos um desacordo. Natália olhou além dele, ciente de que outros trabalhadores poderiam ver. Lu à sua porta. Você não deveria estar aqui. As pessoas vão falar. Deixe-os, disse ele, sua voz baixa e determinada. Eu preciso falar com você, Natalia. Não como seu empregador, apenas como um homem que não consegue parar de pensar em você. Ela hesitou, dividida entre cautela e a atração de seus próprios sentimentos. Finalmente, ela se afastou para deixá-lo entrar, fechando a porta rapidamente atrás dele. Seu quarto era pequeno e simples. Uma cama, uma cadeira, uma pequena mesa com livros e prateleiras alinhadas com potes de ervas secas. Era impecável, limpo mas sobressalente, sem nada decorativo, exceto uma colcha artesanal e uma fotografia de uma mulher idosa, sua avó, na mesa de cabeceira. Caio olhou em volta, ocupando o humilde espaço, e depois de volta a Natália. À luz de sua solteiro, ela era linda, seus cabelos escuros soltos ao redor dos ombros, os olhos arregalados e questionadores. Victoria quer que anunciemos nosso compromisso na gala do benefício no próximo mês, disse ele sem preâmbulo. O coração de Natália afundou, mas ela manteve sua expressão neutra. Parabéns, ela disse suavemente. Eu disse a ela não. A declaração simples pendurou no ar entre eles. Natália piscou tentando processar o que estava ouvindo. Você recusou? Caio assentiu, dando um passo mais perto dela. Eu disse a ela que não podia me casar com ela porque meu coração está em outro lugar. Ele estendeu a mão, tocando suavemente a bochecha de Natália. Está aqui, Natália, com você. Ela queria acreditar nele. Acordou mais do que jamais queria qualquer coisa. Mas as palavras de Rodrigues ecoaram em sua mente. As pessoas estão dizendo que você está apenas brincando comigo, ela sussurrou, expressando seu medo mais profundo. Que homens como você podem se divertir com garotas como eu, mas você não se casa com elas. Dor e raiva passaram pelo rosto de Caio. É Teganô que você pensa de mim? Que eu brincaria com os sentimentos de alguém assim? Não sei o que pensar, ela admitiu. Isso não faz sentido. Você é Caio Martinez. Eu sou apenas... Não, ele interrompeu sua voz feroz.
Não diga que você é apenas qualquer coisa. Você é tudo o que importa, Natália. Tudo real. Thunder caiu do lado de fora e as luzes pisaram. Na escuridão momentânea, Caio a puxou para os braços dele, segurando-a como se ela pudesse desaparecer. Quando minha mãe morreu, algo em mim também morreu, disse ele, sua voz áspera de emoção. Eu passei pelos movimentos de vida. Fiz o que era esperado, mas eu não estava vivo, não realmente. Seus braços se apertaram ao seu redor. Não até você se ajoelhar naquele campo e salvar Apolo. E sem sequer saber, começou a me salvar também. A determinação de Natália começou a desmoronar, seus braços lentamente subindo para devolver seu abraço. Mas seu mundo... Eu não me importo com esse mundo, disse ele ferozmente. Eu me importo com você. Ele se afastou um pouco, olhando nos olhos dela. Victoria me acusou de estar apaixonada por uma garota serva. Ela disse que eu superaria isso, que eu tinha ido aos meus sentidos. Ela não entende isso pela primeira vez em anos. Na verdade, estou em meus sentidos. Estou vendo claramente. As luzes tremeram novamente e depois firmadas. No brilho quente, os olhos de Caio brilhavam de emoção. Não estou pedindo promessas, Natália. Eu sei que isso é repentino. Eu só quero uma chance de mostrar que o que eu sinto é real. Natália olhou para ele, dividida entre esperança e medo. Receio, ela admitiu. Não de você, mas de esperar algo que não pode durar. Caio tocou sua bochecha gentilmente. Na noite em que salvamos Apolo juntos, você disse a ele para ficar com você. Agora estou perguntando a mesma coisa. Fique comigo, Natália. Dê-nos uma chance. Lá fora, a tempestade começou a facilitar, o trovão se movendo para longe. Dentro da pequena sala de Natália, outro tipo de tempestade foi calmante. A tempestade de dúvida e o medo que havia se enfurecido em seu coração. Lentamente, ela assentiu. Ok, ela sussurrou. Um dia de cada vez. O sorriso de Caio era como o nascer do sol após a noite mais longa. Ele se inclinou, fazendo uma pausa pouco antes de seus lábios encontrarem os dela, dando-lhe a chance de se afastar. Em vez disso, Natália fechou a distância final entre eles, seus lábios encontrando o dele em um beijo que parecia voltar para casa, como encontrar algo precioso que havia sido perdido. Nenhum deles percebeu a figura sombria em pé na chuva do lado de fora da janela de Natália. Os olhos de Victoria Blackwell se estreitaram enquanto observava o abraço do casal, seus lábios diminuindo em uma linha de determinação fria. Aproveite enquanto dura, Little Garden Girl, ela sussurrou. Isso não acabou. Não por um tiro, no escuro. Na manhã seguinte, a tempestade ocorreu clara e brilhante, como se a chuva tivesse lavado o mundo limpo. Natália chegou aos jardins mais cedo do que o normal, sua luz cardíaca, apesar de sua falta de sono. A lembrança do beijo de Caio permaneceu em seus lábios, fazendo-a sorrir, enquanto se ajoelhava para verificar as mudas danificadas pela tempestade. Você parece feliz esta manhã, observou Old Pete, embaralhando com seu chapéu gasto já, úmido de suor. Storm não o manteve acordado? Natália corou um pouco. Eu dormi bem. Ela fibrava, concentrando-se atentamente em uma planta de tomate dobrada. Na verdade, ela estava acordada por horas depois que Caio saiu, repetindo cada palavra, todo toque, imaginando se o amanhã mudaria tudo. Disse Pete, não convencido. Bem, só para que você saiba, há conversas. O chefe foi visto indo para os aposentos dos trabalhadores na noite passada. As mãos de Natália param. Oh! As pessoas têm olhos, garota, e as línguas que abrem muito livremente. A voz do velho jardineiro não julgou, apenas preocupação. Apenas tenha cuidado. Os corações se quebram quando diferentes mundos colidem. Antes que ela pudesse responder, uma comoção perto da casa principal chamou sua atenção. 2 carros elegantes com janelas coloridas haviam parado, e homens, em ternos caros, estavam saindo. Um deles era James Blackwell, pai de Victoria, seus cabelos prateados brilhando ao sol, seu rosto colocado em linhas severas. Reunião do conselho não foi schedulou até a próxima semana. Pete murmurou. Algo está acontecendo.
Durante a manhã, Natália tentou se concentrar em seu trabalho, mas seus olhos continuavam à deriva em direção à casa principal. Reunião se estendeu por horas. Ocasionalmente, vozes elevadas podiam ser ouvidas, embora as palavras fossem indistintas. Por volta do meio-dia, Marta correu pelo quintal em direção aos jardins, seu rosto geralmente composto com preocupação. Natalia, ela ligou. O Sr. Martinez quer vê-lo no escritório principal, imediatamente. Um nó se formou no estômago de Natália. É algo errado? Marta olhou de volta para a casa. Apenas venha rapidamente e prepare-se com as mãos trêmulas. Natália caiu na torneira do jardim e seguiu Marta até a casa principal. Na entrada, ela podia ouvir vozes irritadas do escritório, o barítono distinto de James Blackwell subindo acima dos outros. Isso é absolutamente inaceitável, Caio. Seu pai ficaria chocado. Tivemos um entendimento. Meu pai se foi. Veio. A voz de Caio apertada com raiva controlada. E também qualquer entendimento que você acha que existiu. Marta bateu na porta, interrompendo a troca aquecida. Miss Ramírez está aqui, Sr. Martinez. Houve um silêncio momentâneo. Depois a voz de Caio. Envie-a a Marta. Natália entrou no escritório para encontrar um impasse tenso. Caio ficou atrás de sua mesa, sua postura rígida, mas sua expressão amolecendo quando a viu. James Blackwell ficou em frente a ele com o rosto vermelho de raiva. Victoria sentou-se em uma cadeira de canto, seu sorriso triunfante friamente. Dois outros homens, os membros da placa, a Natália adivinhou, pareciam desconfortáveis, como se desejassem estar em qualquer outro lugar. Ah, aqui está ela, disse James Blackwell, voltando-se para a pesquisa Natália com desdém aberto. O jardineiro que causou todo esse problema. Natália endireitou os ombros, recusando-se a ser intimidados, apesar de suas simples roupas de trabalho e do solo ainda incorporado sob as unhas. Não tenho certeza de que problema você está se referindo, senhor. Não jogue inocente, Victoria cortou. Você sabe exatamente o que fez, entrando na vida de Caio, manipulando-o quando ele estava vulnerável. Isso é o suficiente, Victoria. A voz de Caio rachou como um chicote. Ele se moveu pela mesa para ficar ao lado de Natália. Perguntei a Natália aqui porque ela merece ouvir isso diretamente, não através de fofocas de rancho. Ele olhou para ela, seus olhos gentis, apesar da tensão na sala. O Sr. Blackwell está ameaçando retirar seu investimento em Green Valley, a menos que eu concorde com certos acordos pessoais. James Blackwell limpou sua garganta. É uma decisão comercial simples. Seu comportamento recente levanta questões sobre seu julgamento, Caio. A família Blackwell não pode continuar investindo em uma operação onde a liderança está fazendo escolhas pessoais questionáveis. O que o Sr. Blackwell significa, acrescentou Victoria com falsa doçura, é que o papai não pode manter seu dinheiro em um rancho onde o proprietário está dormindo com a ajuda. Natália sentiu como se tivesse sido um tapa. Isso não é... Não importa. O que está ou não está acontecendo, interrompeu James. A percepção é realidade nos negócios, e a percepção de vocês dois juntos é prejudicial à reputação e, por extensão, aos interesses da minha família. A mandíbula de Caio cerrou. Então você está me dando um ultimato? Termine meu relacionamento com Natália ou perde seu investimento. Estou apenas apontando consequências, James respondeu suavemente. Seu pai e eu construímos esse rancho juntamente com certas expectativas sobre seu futuro. Isso incluiu uma fusão de nossas famílias através de você e Victoria. Agora, se você optar por jogar fora isso por isso, ele gesticulou com desdém na Natália, então sim terei que proteger meus interesses. Natália se sentiu doente. Ela olhou para Caio, viu o conflito furioso atrás dos olhos dele e tomou uma decisão. Eu deveria ir, disse ela em silêncio. Isso é entre todos vocês. Não é o meu lugar. Caio pegou a mão quando ela se virou para sair. Não. Isso também. Diz respeito, Natália. Ele enfrentou os membros do conselho diretamente. Senhores, eu gostaria de um momento sozinho a já Sr. Blackwell e sua filha. Continuaremos nossa discussão depois. Os membros do conselho pareciam aliviados por escapar da tensão,
arquivando-se rapidamente. Quando a porta se fechou atrás deles, Caio não soltou a mão de Natália. O que você está fazendo é chantagem, James, disse ele calmamente. Negócios. James respondeu. Seu pai entenderia. Meu pai, respondeu Caio com força à voz, casou com minha mãe contra os desejos de sua família porque ele a amava. Eles deram a ele o mesmo ultimato que você está me dando agora. Ele escolheu o amor, construiu esse lugar com suas próprias mãos e só aceitou seu investimento anos depois, quando você veio a ele. James parecia momentaneamente jogado, como se essa versão da história não correspondesse à sua. Isso não é... interrompeu Caio. Minha mãe me contou a história toda antes de morrer. Como a família de meu pai o deserdou por se casar com Helena Soares, filha de imigrantes mexicanos que trabalharam em suas terras. Como você só apareceu com sua amizade e seu dinheiro depois que o rancho já teve sucesso. Ele sorriu sombriamente. A história se repete, ao que parece. Victoria levantou-se, sua compostura escorregando. Isso é ridículo. Você está comparando isso, este jardineiro, com sua mãe? Sua mãe foi educada, cultivada. Minha mãe, Caio cortou, foi gentil. Ela tinha integridade. Ela viu pessoas por quem realmente eram. Ele olhou para Natália com tanta ternura que seu coração parecia parar. Assim como Natália, o rosto de James Blackwell passou de vermelho para roxo. Você está cometendo um erro que lhe custará tudo, garoto. Sem meu investimento, este rancho estará em sérios problemas financeiros dentro de um ano. Caio assentiu, aceitando isso. Talvez, mas prefiro reconstruir do nada com alguém real ao meu lado do que viver uma mentira com todo o dinheiro do mundo. Ele olhou diretamente para Victoria. Sinto muito se alguma vez te dei a impressão de que tivemos um futuro juntos. Não foi justo para você. A fachada perfeita de Victoria finalmente rachou. Você se arrependerá. Ela assobiou, agarrando sua bolsa de grife. Vocês dois vão. Meu pai enterrará esse rancho e seu pequeno romance não sobreviverá às consequências. Ela sairá quando as coisas ficarem difíceis. Elas sempre fazem. Com isso, ela saiu saindo, deixando a porta aberta para trás. James Blackwell olhou entre Caio e Natália, sua expressão fria. Você tem uma semana para reconsiderar, antes de retirar meu investimento e ligar para meus empréstimos, disse ele categoricamente. Pelo bem do seu pai, espero que você venha de si. Ele seguiu sua filha, seus sapatos caros clicando com raiva, no piso de madeira. Quando eles estavam sozinhos, Natália finalmente encontrou sua voz. Caio, você não pode fazer isso. Não para mim. É o legado da sua família. Um legado construído sobre o amor, não o compromisso, ele respondeu, virando-se para encará-la completamente. Meu pai escolheu o amor por dinheiro uma vez. Estou apenas seguindo o exemplo dele. Mas o rancho, seus meios de subsistência, vamos descobrir, ele disse simplesmente, pegando as duas mãos nas dele. A menos que você não queira isso. Se você não está pronto para o que isso significa, pelos desafios que enfrentaremos, eu entendi. Você não pediu nada disso. Natália olhou para ele, esse homem que estava disposto a arriscar tudo por ela. Medo e dúvida guardou com os sentimentos inegáveis em seu coração. As pessoas vão falar, ela sussurrou. Eles dizem coisas terríveis sobre mim, sobre nós. Deixe-os, ele disse ferozmente. As únicas vozes que importam são as nossas. Ele trouxe as mãos dela para os lábios, beijando-os gentilmente, sujeira debaixo das unhas e tudo. Não estou pedindo para sempre agora, Natália. Só por hoje e depois amanhã. Um dia de cada vez, lembra? Ela assentiu lentamente, encontrando sua coragem. Um dia de cada vez. As notícias se espalharam pelo Green Valley Ranch como wildfire. No jantar, todos sabiam que James Blackwell havia saído, que Victoria estava chorando e que Caio Martinez havia escolhido a garota do jardim sobre o maior investidor do rancho. As reações foram misturadas. Algumas das mãos do rancho mais antigas balançaram a cabeça, prevendo o desastre. Outros, que reou os pais de Caio e sua própria história de amor contra os contraúdos, foram mais solidários. A história não apenas se repete, disse Marta, criptografada,
enquanto serviu ao jantar. De Caio naquela noite. A primeira vez que ele comeu sozinho na casa principal desde o confronto. Às vezes rima. Na manhã seguinte, Natália chegou aos jardins para encontrar seus colegas de trabalho, tratando-a de maneira diferente, alguns com o recém-descoberto, outros com ressentimento quase não escondido. O velho Pete, no entanto, apenas entregou a ela uma espátula com um sorriso conhecedor. Na hora de alguém sacudir as coisas por aqui, foi tudo o que ele disse. Por volta do meio da manhã, Caio apareceu no jardim, vestido com roupas de trabalho, em vez de seu traje comercial habitual. "Ande comigo", ele perguntou a Natália, alheio aos olhares dos outros trabalhadores. Eles entraram em silêncio confortável até colina com vista para todo o rancho. A vista era de tirar o fôlego, pasturas que se estendiam até o horizonte, os cavalos pastando pacificamente, as manchas coloridas do jardim visíveis perto da casa principal. "Meu pai propôs a minha mãe neste local", disse Caio enquanto se sentavam em um banco desgastado pelo tempo. Ele disse a ela que tudo o que podiam ver seriam construídos juntos, não dados ou herdados. Natália ouviu, sentindo que havia mais. "Na história. Estou passando por discos antigos desde que Blackwell saiu ontem", continuou Kai. "Coisas que meu pai mantinha que nunca me incomodei em olhar antes. Cartas, contratos, periódicos." Ele balançou a cabeça surpreso. "Todos esses anos, pensei que Blackwell era essencial para a sobrevivência de Green Valley. Mas meu pai era mais inteligente do que isso." "O que você quer dizer?" "Ele nunca deu a Blackwell controlando o interesse, não importa quanto dinheiro. Investiu. E criou uma corporação separada para o programa de criação de cavalos, a parte mais lucrativa de nossa operação. Blackwell não tem participação nisso." Caio sorriu, o orgulho em sua voz. "Meu pai protegeu seu legado melhor do que eu imaginava." A esperança brilhou no peito de Natália. "Então o rancho não falhará sem ele?" "Não será fácil", admitiu. "Caio, precisamos fazer alterações, encontrar novos investidores, talvez reduza algumas operações temporariamente, mas nós sobreviveremos." Ele pegou a mão dela. "Vamos reconstruir se precisarmos, assim como meus pais." Nos dias seguintes, Caio se jogou para salvar o rancho. Ele passou horas no telefone com outros investidores, se reuniu com o conselho para delinear uma nova estratégia financeira e até alcançou concorrentes sobre possíveis parcerias. Muitas noites ele trabalhou até o amanhecer, adormecendo em sua mesa, cercada por papelada. Natalia continuou seus deveres regulares, mas também começou a passar as noites na casa principal, trazendo o jantar de Caio quando se esqueceu de comer, ouvindo enquanto explicava seus planos, oferecendo sugestões simples, mas perspicazes, que muitas vezes o faziam ver problemas de novos ângulos. Na quarta noite, quando ela gentilmente o acordou de onde ele adormeceu com as projeções financeiras, ele olhou para ela com olhos cansados. "Vá para cá", ele disse de repente. "Não como funcionário, não é como convidado. Como mulher com quem estou construindo um futuro." Natália hesitou. "Caio, é muito cedo. As pessoas falariam ainda mais do que já são." "Eu não me importo." Ele insistiu, pegando a mão dela. "A vida é muito curta para se preocupar com o que os outros pensam. Minha mãe costumava dizer isso. Eu não entendi até agora." Ainda assim, Natália era cautelosa. "Vamos esperar um pouco mais, até que as coisas se acalmem com o rancho, com Blackwell." O lembrete do ultimato de James Blackwell sobre Ed Caio. "Ele fará sua jogada em breve. Sua semana está quase acontecendo." Como se estivesse na sugestão, o telefone tocou. Foi depois da meia-noite, então uma ligação só poderia significar problemas. Caio respondeu, sua expressão ficando mais escura enquanto ouvia. "Entendo", ele disse finalmente. "Obrigado pelo aviso, John." Ele desligou e olhou para Natália, seu rosto sombrio. Esse foi John Davis, um dos membros do conselho. Blackwell não está apenas puxando seu investimento. Ele está chamando todos os seus empréstimos imediatamente e pressionando outros investidores a fazer o mesmo. Ele está tentando forçar o rancho para a falência. Natália se sentiu doente. "Ele pode fazer isso? Legalmente, sim. Eticamente, não."
Mas isso nunca parou James Blackwell antes. Caio passou a mão pelos cabelos em frustração. Ele também está divulgando rumores sobre você. Por nós, para quem vai ouvir. Tentando fazer parecer que você está atrás do meu dinheiro, como se você me manipulasse. A raiva brilhou nos olhos de Natália. Eu nunca lhe pedi nada. Eu sei, disse Caio suavemente, puxando-a para perto. E é exatamente por isso que eu te amo. As palavras penduradas no ar entre eles, a primeira vez que ele disse diretamente. O coração de Natália parecia parar e depois avançar. Você me ama? Ela sussurrou. Eu faço, ele disse simplesmente. Acho que tenho desde o momento em que te vi naquele campo com Apolo, dando tudo o que você tinha para salvá-lo sem pensar em recompensa. Ele segurou seu rosto gentilmente. Eu sei que é rápido. Eu sei que o momento é terrível, mas é verdade. Natália ficou na ponta dos pés e o beijou suavemente. Eu também te amo, ela admitiu. E isso me aterroriza. Caio a segurou com força, como se ela pudesse escapar. Vamos superar isso. O que quer que Blackwell jogue para nós, enfrentaremos isso juntos. Na manhã seguinte, eles acordaram com o som de um pouso de helicóptero no heliporto do rancho. Uma ocorrência rara, geralmente reservada para os principais parceiros de negócios ou emergências. Caio correu para baixo. Natália, seguindo cautelosamente atrás dele. Para o choque deles, foi Eduardo Martinez, o tio de Caio e o irmão mais novo de seu pai, que entrou na casa principal como se ele o possuísse. Eduardo era um empresário de sucesso que se distanciou da família anos atrás, mudando-se para a Argentina para construir seu próprio império. Sobrinho, Eduardo cumprimentou Caio com um sorriso apertado. Parece que você está tendo algumas dificuldades. Caio endureceu. Tio Eduardo, isso é inesperado. O olhar de Eduardo pisou para Natália, que recuou incerta. E essa deve ser a jovem que tenho ouvido tanto, aquele que causou tanta agitação. Antes que Caio pudesse responder defensivamente, Eduardo o surpreendeu sorrindo calorosamente para a Natália. Aquele que salvou Apolo, sim? Helena, o amado cavalo? Gostaria de agradecer por isso. Minha cunhada adorava aquele animal mais do que a maioria das pessoas. Confuso com essa reação, Caio convidou seu tio para o escritório para tomar um café. Natália se desculpou, sentindo que precisavam de privacidade, mas Eduardo a impediu. Por favor, fique, senhorita Ramírez. O que eu tenho para dizer diz respeito a você também. Depois de se estabeleceram com café, Eduardo chegou direto ao ponto. James Blackwell me ligou ontem, girando uma história sobre como você foi enfeitiçado por um digger de ouro e está levando o rancho no chão. Caio começou a se opor, mas Eduardo levantou a mão. Conheço James há 30 anos. Sei quando ele está manipulando uma situação. Ele se inclinou para trás, estudando Natália com interesse. Eu gostaria de ouvir o seu lado da história. Ambos. Durante a hora seguinte, Caio explicou tudo. Da acólica de Apolo ao ultimato, Blackwell havia entregue. Natália falou pouco, mas quando o fazia, suas palavras eram honestas e diretas, sem pretensão ou cálculo. Quando terminaram, Eduardo assentiu pensativamente. Você me lembra alguém, senhorita Ramírez. Quem? Natália perguntou. Minha cunhada, Helena. Ela tinha o mesmo autenticidade, a mesma maneira de ver através do absurdo para o que realmente importa. Ele se virou para Caio. Seu pai enfrentou a mesma escolha que você está enfrentando agora. A família dele ameaçou rejeitar-lo se ele se casasse com Helena. Só eu o apoiava. Eu nunca soube disso, disse Caio suavemente. Miguel e eu concordamos em nunca falar disso. Ele não queria que você pensasse mal de seus avós, que acabaram chegando quando conhecerem Helena. Eduardo sorriu tristemente. A história tem uma maneira de se repetir nas famílias. Ele estendeu a mão em sua jaqueta e retirou vários documentos. Eu tenho procurado uma oportunidade de investimento nos Estados Unidos. O Green Valley Ranch parece perfeito, especialmente se Blackwell estiver deixando uma lacuna para preencher. Caio olhou para Retio em descrença. Você quer investir no rancho? Eu quero investir em você, corrigiu Eduardo. No que você está construindo aqui. No legado, meu irmão começou. Seus olhos enrugaram com um sorriso. E talvez um pouco apaixonado.
Eu sou um romântico de coração, embora não se espalhe nos círculos de negócios. Alívio e gratidão varreram Caio. Tio, não sei o que dizer. Não diga nada. Basta assinar esses documentos que aceitam meu investimento, que vem sem cordas em relação à sua vida pessoal. Eduardo piscou em Natalia, exceto talvez um convite para o casamento, sempre que isso pode ser. Natalia corou profundamente, mas Caio pegou sua mão, apertando-a suavemente. Isso pode ser organizado, disse ele, olhando para ela com tanto amor que a deixou sem fôlego. Depois que Eduardo saiu, com promessas de retornar em breve para discutir os detalhes dos negócios, Caio puxou Natália nos braços. Meu tio gosta de você, disse ele surpreso. Ele nunca gosta de ninguém. Ele parece gostar de você, respondeu ela, ainda processando tudo o que havia acontecido. Ele gosta do que vê em nós juntos, corrigiu Caio. Assim como minha mãe. Teria, eu acho. Naquela tarde, enquanto Caio estava no telefone compartilhando as boas notícias com o conselho, Natália decidiu verificar a Apolo. A bela Palomino havia se tornado um símbolo do começo deles, e ela encontrou conforto em sua presença gentil. Ao se aproximar dos estábulos, ela notou um carro elegante estacionado nas proximidades que não reconheceu. Cautelosa após eventos recentes, ela diminuiu o ritmo. De dentro do estábulo veio vozes. Um homem que ela não reconheceu e Rodrigues, gerente da fazenda. Estou lhe dizendo, é o momento perfeito, o estranho estava dizendo. Martinez está distraído com todo esse drama de Blackwell e sua nova namorada. Ele não notará um cavalo faltando por pelo menos um dia, talvez mais. Isso é loucura, respondeu Rodrigues, embora pareça mais nervoso do que oposto. Apolo é seu garanhão premiado. Ele chamará a polícia. Até então, o cavalo estará do outro lado da linha estadual. Meu comprador não se importa de onde vem. Ele só quer um campeão de Palomino para o aniversário de sua filha. E ele está disposto a pagar em dinheiro. Muito disso. O sangue de Natália ficou frio. Eles estavam planejando roubar Apolo. Essa noite, ela se afastou em silêncio. Depois se virou e correu em direção à casa principal. Ela teve que avisar Caio, mas enquanto contornava a esquina dos estábulos, ela colidiu com Victoria Blackwell. Bem, disse Victoria, pegando o braço de Natália para impedir sua fuga. Se não é a pequena bruxa do jardim. Aventando estávamos. Deixe-me ir, Natália exigiu, tentando se libertar. Eu preciso falar com Caio. O aperto de Victoria apertou dolorosamente. Sobre o cavalo ladrões que meu pai contratou? Acho que não. O choque deixou Natália momentaneamente sem palavras. Seu pai está por trás disso? Não oficialmente, é claro, Victoria sorriu. Mas ele sabe o quanto esse cavalo estúpido significa para Caio. São apenas negócios, tornando a perda pessoal. É criminoso, disse Natália, ainda lutando. E eu vou contar a Caio agora. A expressão de Victoria endureceu. Não, você não é. Ela assentiu para alguém atrás de Natália. Leve-a a algum lugar quieto até que o trabalho termine. Antes que Natália pudesse gritar, uma mão presa sobre a boca e algo difícil atingiu a parte de trás da cabeça. O mundo nadou. Depois ficou preto. Quando ela recuperou a consciência, ela estava em um pequeno galpão longe dos principais edifícios. Sua cabeça palpitou e suas mãos estavam amarradas na frente dela. Estava quase escuro lá fora, visível através da única janela suja do galpão. Apolo, ela pensou freneticamente. Eles iriam roubar Apolo hoje à noite. E ninguém sabia. Ela olhou em volta desesperadamente por algo para ajudá-la a escapar. O galpão continha equipamentos antigos de jardinagem, incluindo tesouras de poda penduradas em uma unha ao seu alcance. Alongando-se dolorosamente, ela conseguiu agarrar. Lucy começou a serra desajeitadamente nas cordas nos pulsos. Parecia levar uma eternidade, mas finalmente as cordas cederam. Seus pulsos sangrando do túmulo reatamento, Natália forçou a abertura da porta do galpão e correu para a escuridão de reuniões, rezando para que ela não fosse tarde demais. A casa principal estava iluminada e ela podia ver as pessoas se movendo por dentro. Caio hospedando um jantar de celebração para os membros do conselho,
sem saber o perigo de seu amado cavalo. Os estábulos, no entanto, eram ameaçadores e silenciosos. Natália mudou de direção, funcionando diretamente para os estábulos. Quando se aproximou, ela viu duas figuras levando um cavalo em direção a um trailer estacionado atrás do prédio, longe da vista da casa principal. O cavalo era Apollo, seu casaco dourado inconfundível, mesmo na fraca luz. Sem pensar em sua própria segurança, Natália correu em frente, gritando no topo de seus pulmões. "Pare! Ladrões! Ajuda!" Os homens se viraram, assustados com sua aparência repentina. Um deles amaldiçoou e largou a corda principal de Apollo para correr em sua direção. O cavalo detectando o perigo criado, cascos dianteiros pateçando o ar. Natália se esquivou do homem que se aproximava, continuando a gritar por ajuda enquanto tentava chegar a Apollo. A comoção fez com que o cavalo entre em pânico, se libertando e galopando para longe dos homens e do trailer. "Pegue-a!" um homem gritou. "E calhe a boca antes que alguém ouça." Natália se viu encurralada entre a parede estável e os dois ladrões irritados. Ela olhou em volta freneticamente por uma arma, para uma rota de fuga, para qualquer coisa. "Você deveria ter ficado amarrado naquele galpão." Um dos homens rosnou avançando nela. De repente, Apollo reapareceu, atacando diretamente em sua direção. Os homens se espalharam para evitar o animal poderoso, dando a Natália a abertura de que precisava. Ela correu em direção à casa principal, gritando o nome de Caio. As luzes começaram a acender pela propriedade. Ela podia ouvir a voz de Caio chamando de volta. As portas se abrindo. As pessoas emergindo para ver o que era a comoção. Um dos ladrões a alcançou, agarrando seu braço e girando ao redor. "Você arruinou tudo", ele rosnou, levantando o punho. Antes que ele pudesse atacar, um borrão dourado colidiu com ele de lado. Apollo havia voltado, derrubando o homem no chão com um ombro poderoso, depois de pé protetoramente sobre a Natália, as orelhas achatadas contra a cabeça. Os dentes escaparam. O segundo ladrão deu uma olhada no garanhão enfurecido e fugiu em direção ao trailer. Até então, Caio e várias mãos do rancho haviam chegado, cercando rapidamente o ladrão restante. "Natália!" Caio passou por todos para alcançá-la, puxando-a nos braços dele. "O que aconteceu? Você está ferido?" Sem fôlego, ela explicou sobre ao ouvido o enredo para roubar Apollo, sobre o envolvimento de Victoria, sobre ser inundado. Inconsciente e amarrado no galpão. O rosto de Caio escureceu de fúria. "Chame o xerife", ele ordenou uma das mãos. "E verifique se o homem não vai a lugar nenhum." Ele voltou para a Natália, examinando gentilmente o solavanco em sua cabeça e seus pulsos crus e sangrando. "Precisamos levá-lo a um médico." "Estou." "Bem," ela insistiu, embora estremeça quando os dedos dele roçaram o nó na cabeça. "Apollo me salvou novamente." Como se estivesse entendendo seu nome, o palomino cutucou o ombro de Natália gentilmente. Caio olhou para o cavalo com uma nova apreciação. "Ele sabe quem são seus verdadeiros amigos," disse ele suavemente. Depois olhou profundamente nos olhos de Natália. "Eu também." Mais tarde naquela noite, depois que o xerife levou o ladrão capturado e os ferimentos de Natália foram cuidados, eles se sentaram na varanda da casa principal, vendo as estrelas aparecerem uma por uma no céu de veludo. "O ladrão confessou tudo", disse Caio. "Ele implicou Victoria e James Blackwell. Ambos enfrentarão acusações." Natália se inclinou no ombro, exausta, mas aliviada. "Eu estava com tanto medo que eles tomassem Apollo, que eu não seria capaz de detê-los." "Você os parou", disse Caio, seu braço apertando-o ao seu redor. "Você arriscou sua vida para salvar meu cavalo." Novamente. Ele beijou seu templo gentilmente. "Você sabe o que isso significa, não é?" Ela olhou para ele questionantemente. "Isso significa que estou completamente, irremediavelmente apaixonado por você", disse ele, sua voz rupidora à emoção. "E eu nunca vou deixar você ir." Sob as estrelas vigilantes, com Apollo pastando pacificamente nas proximidades, Caio selou essa promessa com um beijo que parecia uma eternidade. Mas nas sombras além do rancho, Victoria Blackwell estava sentada em seu carro, observando o casal através de binóculos, seu rosto torcido com ódio. "Aproveite enquanto dura",
ela sussurrou. Isso não acabou. Não até que eu diga que acabou. 6 meses se passaram desde a tentativa de roubo de Apollo e o Green Valley Ranch estava prosperando. O investimento de Eduardo Martinez não apenas salvou o rancho, mas expandiu suas operações. O programa de criação de cavalos, uma vez um foco secundário, havia se tornado a joia da coroa do rancho, com Apollo em seu centro. A vida havia se estabelecido em um ritmo feliz para Caio e Natália. Ela finalmente concordou em se mudar para a casa principal, embora insistisse em manter sua posição supervisionando os jardins. Agora se expandiu para incluir ervas medicinais que ela usou para cuidar dos animais. Em uma manhã nítida de outono, Caio encontrou Natália no que todos agora chamavam de seu jardim. Uma seção especial cheia de plantas de cura, dispostas em círculos concêntricos em torno de um pequeno banco de pedra. Ela estava ajoelhada ao lado de um coelho com uma pata ferida, aplicando suavemente um cataplasma de ervas. Lá está você, ela murmurou para a pequena criatura. Você se sentirá melhor em breve. Caio a observou, seu coração inchando com amor. 6 meses juntos haviam apenas aprofundado seus sentimentos por essa mulher notável que se aproximou de todas as coisas vivas com tanta ternura e respeito. Você tem um presente, disse ele, tornando sua presença conhecida. Natália olhou para cima com um sorriso que ainda tirou o fôlego. Bom dia, eu não ouvi você chegando. Você estava focado, ele respondeu sentado ao lado dela na grama. Como sempre quando você está curando alguma coisa. O coelho, sentindo que estava em boas mãos, permaneceu parado quando Natália terminou de envolver sua pata com uma faixa de pano macio. Ele foi pego em uma das antigas armadilhas na beira da propriedade, explicou ela. Pedi a Rodrigues para remover todos eles. Nenhum animal deve sofrer assim. Caio assentiu. Vou garantir que isso aconteça hoje. Ele observou enquanto ela gentilmente colocou o coelho em uma pequena gaiola alinhada com palha macia. Ele vai ficar bem? Alguns dias de descanso, algumas das pomadas especiais da minha avó. E ele ficará bem, ela garantiu lavando as mãos em uma bacia próxima. Assim como todos nós, ele só precisa de alguém para se importar. Caio pegou as mãos recém-lavadas na dele. Eu tenho algo para lhe perguntar. Ela se virou para encará-lo completamente, sua expressão curiosa. O que é? Pela primeira vez, o empresário confiante parecia nervoso. Você sabe sobre o festival anual de colheita do rancho no próximo fim de semana? Quando ela assentiu, ele continuou. Este ano ele cai exatamente no aniversário do dia em que você salvou Apollo, o dia que mudou tudo para mim. Natália sorriu suavemente para a memória. Já faz um ano? Um ano que parece uma vida e um batimento cardíaco, disse ele, sua voz ficando sério. Eu tenho pensado no momento perfeito para isso, e percebi, não há tempo mais certo do que agora, aqui em seu jardim, onde você trabalha seus pequenos milagres todos os dias. Antes que Natália pudesse processar o que estava acontecendo, Caio se ajoelhou diante dela, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Natália Ramírez, disse ele, sua voz estável, apesar da emoção brilhando em seus olhos. Você salvou mais do que meu cavalo naquele dia. Você me salvou. Você me mostrou como é a força real. Não poder ou dinheiro, mas bondade, integridade e coragem. Ele abriu a caixa, revelando um anel com uma única esmeralda perfeita cercada por pequenos diamantes. Você quer se casar? Comigo? Lágrimas encheram os olhos de Natália, enquanto ela olhava para o homem ajoelhado diante dela. Esse homem que arriscaram tudo para estar com ela, que o vira vale quando ela era apenas uma garota do jardim, com sujeira debaixo das unhas. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, Caio, vou me casar com você. Seu rosto se abriu em um sorriso radiante enquanto ele escorregava o anel no dedo dela. Ele se encaixa perfeitamente, Cli, a esmeralda pegando a luz da manhã com um lampejo de verde brilhante. Era da minha mãe, explicou. Ela me disse antes de morrer para dar apenas a alguém que me fez sentir como meu pai a fez sentir. Como a melhor versão de mim mesma. Natalia olhou para o ringue através de suas lágrimas. É lindo e significativo. Ela tocou o rosto dele, gentilmente. Tem certeza? Haverá falar.
Deixe-os falar, disse ele firmemente, subindo para puxar, lá, para os braços dele. Tudo o que importa é que sabemos o que temos é real. O beijo deles foi interrompido pelo som de aplausos. Eles se viraram para encontrar Marta em pé, na entrada do jardim, enxugando as lágrimas de seus olhos com o avental. Não se importe. De mim, disse a governanta radiante. Acabei de dizer que o café da manhã está pronto, mas isso é muito melhor do que panquecas. A notícia do noivado se espalhou pelo rancho como um incêndio. Na hora do almoço, todos, desde as mãos estáveis até a equipe do escritório, haviam encontrado motivos para passar pelos jardins, oferecendo parabéns a uma Natália corada. Velho Pete trouxe para ela um buquê de flores silvestres. Já há tempo, disse ele. O chefe está andando com aquela caixa de anel há semanas, trabalhando com o nervo. À noite, Caio organizou um jantar de celebração improvisado para a equipe do rancho na casa principal, algo que nunca havia acontecido na história do rancho. Enquanto Natália olhava em volta da mesa para os rostos sorridentes de pessoas que já haviam sido apenas seus colegas de trabalho, mas agora estavam se tornando uma família, ela sentiu uma felicidade que nunca pensava ser possível. Depois do jantar, Caio a puxou para o lado. Eu sei que ficamos noivos, mas eu estava pensando, por que esperar? E se nos casarmos no festival da Harvest no próximo fim de semana? Toda a comunidade já estará aqui. Meu tio Eduardo pode voar. Seria perfeito. Os olhos de Natália se arregalaram. Logo! Mas há muito o que planejar. Marta e a equipe já estão animados para ajudar. Nada de extravagante, apenas simples e significativo, como você. Ele apertou a mão dela. A menos que você queira mais tempo? Olhando para seus olhos esperançosos, Natália descobriu que também não podia imaginar esperar. O festival da Tidas colheita seria perfeito. Ela concordou, seu coração cheio. A semana que se seguiu foi um turbilhão de preparativos. As mãos do rancho construíram um arbor perto do jardim de Natália, onde a cerimônia ocorreria. Marta coordenou com a padaria, local para um bolo de casamento. As mulheres da equipe da cozinha ajudaram a Natália a alterar um vestido branco simples que encontraram na cidade. 3 dias antes do casamento, Eduardo Martinez chegou com sua esposa e filha adolescente, trazendo presentes de casamento e mais boas notícias. Os investidores que ele trouxeram ficaram tão impressionados com as operações do rancho que eles queriam expandir ainda mais, potencialmente fazendo do Green Valley a principal instalação de criação de cavalos no estado. Vamos discutir negócios após o casamento, insistiu Eduardo quando Caio tentou falar sobre detalhes. Esta semana é para comemoração, não por balanços. Na noite anterior ao Festival da Colheita, Natália sentou-se na varanda com Maria, uma das trabalhadoras mais antigas do rancho, que se tornara uma espécie de avó substituta para ela. Você está nervoso, criança? Maria perguntou, percebendo a expressão distante de Natália. Não sobre se casar com Caio, Natália respondeu. Honestamente, mas sobre todo o resto, sendo a amante de Green Valley, conhecendo parceiros de negócios, hospedando eventos, ela torceu seu anel de noivado ansiosamente. Eu não sei nada sobre esse mundo. Maria deu um tapinha na mão tranquilizadora. Você sabe o que importa. Lutando pelas coisas, ajudando-as a crescer, o resto são apenas detalhes que você pode aprender. Os olhos da mulher mais velha brilhavam. Além disso, a senhora Helena, a mãe de Caio, ela começou como você, um estranho. Mas ela se tornou o coração deste lugar, você também. Natalia estava prestes a responder quando um rancho correu para a varanda, seu rosto preocupado. Senhorita Natália, venha rápido, algo está errado com Apolo. Seu coração caindo, Natália correu para os estábulos, onde encontrou o lindo Palomino deitado em sua barraca, respirando pesadamente, seu casaco dourado úmido com suor. O que aconteceu? Ela perguntou ao garoto estável, que pairava ansiosamente por perto. Não sei, senhora. Ele estava bem no jantar. Então, começou a agir estranho há cerca de 1 hora. Ficou inquieto e depois se deitou. Não se levanta agora. Natalia se ajoelhou ao lado do cavalo, suas mãos correndo habilmente sobre seu corpo, verificando seu pulso, sua temperatura,
sua respiração. Seus dedos encontraram uma pequena marca de punção no pescoço, quase visível. Um calafrio correu através dela. Isso não era doença natural, isso foi deliberado. Pegue o Dr. Wilson, ela ordenou, nomeando o veterinário da fazenda. Diga a ele que é uma emergência, então encontre o Sr. Martinez. Enquanto o garoto estável correu para fazer as ligações, a mente de Natália funcionou freneticamente. A punção sugeriu uma injeção, talvez o risco. Ela precisava agir rapidamente. Do bolso, ela puxou uma pequena bolsa de ervas que sempre carregava, um hábito de seus dias com a avó. Trabalhando rapidamente, ela misturou uma pasta com água da calha de Apolo e, em seguida, persuadiu gentilmente o cavalo a tomá-la, sussurrando suavemente em seu ouvido o tempo todo. "Fique comigo, lindo", ela murmurou acariciando o pescoço dele. "Não nos deixe agora." Ela estava tão focada no cavalo que não percebeu a figura assistindo das sombras do estábulo. Não até Victoria Blackwell entrar na luz fraca, um sorriso frio em seu rosto perfeito. "Não vai ajudar", disse Victoria calmamente. "O que eu lhe dei é bastante potente. Uma droga especial que não deixa vestígios na corrente sanguínea após a morte. Parece causas naturais, talvez um ataque cardíaco." Natália congelou, então, lentamente ficou enfrentando a mulher que já havia causado tantos problemas. "Por quê? Você não fez o suficiente." A risada de Victoria foi quebradiça. "Chega, seu pequeno romance com Caio custou milhões à minha família. Isso me humilhou na frente de todos que importam. E agora você vai se casar com ele?" Seus olhos endureceram. "Eu não acho." "O xerife já conhece seu envolvimento na tentativa de roubo", disse Natália, tentando manter Victoria conversando enquanto descobriu como obter ajuda. "Você está apenas piorando as coisas para si mesmo. Os advogados de meu pai cuidaram dessas acusações." Victoria descartou com uma onda de sua mão bem cuidada. "O dinheiro resolve a maioria dos problemas. Mas você é um problema que o dinheiro não pode resolver. Pelo menos não diretamente." Seu sorriso aumentou. "Mas eu sei o que Caio mais ama neste mundo depois de você, este cavalo. E quando Apolo morre tragicamente na noite anterior ao seu casamento, bem, Caio ficará arrasado." "E isso te faz feliz?" Natália perguntou, genuinamente confuso com tanta crueldade. "O que me faria feliz é ver seu relacionamento desmoronar", respondeu Victoria friamente. "A tristeza faz coisas estranhas para as pessoas. Caio pode culpar você. Depois de tudo, você deveria ser o trabalhador milagroso com animais, não é? Ou ele pode se afastar, ficar frio novamente como se ele estivesse depois que sua mãe morreu. De qualquer forma, aquela pequena vida perfeita que você está construindo vai desmoronar." Atrás dela, Apolo gemeu de dor. Natália sentiu, se dividida entre confrontar Victoria e cuidar do animal que sofre. "O que você deu a ele?" ela exigiu. "Diga-me, e talvez ainda haja tempo para salvá-lo." Victoria sorriu. "Mesmo se eu te dissesse, não importaria, não há antídoto." Ela olhou para o relógio caro. "Eu deveria ir. Tenho um álibi para se estabelecer na cidade. Adeus, Natália. Aproveite seu casamento em ruínas." Quando Victoria se virou para sair, Natália tomou uma decisão em fração de segundo. Ela se lançou para a frente, pegando a bolsa de designer de Victoria e esvaziando seu conteúdo no chão estável. "O que você está fazendo?" Victoria gritou, tentando arrebatar seus pertences de volta. Entre a maquiagem e as teclas dispersas, havia um pequeno frasco com líquido claro e uma seringa usada. Natália pegou os dois, afastando-se das mãos de Victoria. "Devolva esses", Victoria exigiu, sua compostura perfeita finalmente rachando. "Isso é propriedade privada." "Isso é evidência", respondeu Natália, sua voz estável, apesar de sua corrida de corridarte, da tentativa de crueldade animal no mínimo. Talvez tentasse a sabotagem de um programa de criação de $1 milhão. O rosto de Victoria contorceu com raiva. Ela correu para Natália, que rapidamente se matriculou, fazendo Victoria colidir com uma parede estável. Antes que a mulher pudesse se recuperar, Natália correu para fora, pedindo ajuda no topo de seus pulmões. Ela quase colidiu com Caio,
que estava correndo em direção aos estábulos com o Dr. Wilson e várias mãos do rancho logo atrás. Apollo foi envenenado. Natália ofegou segurando o frasco e a seringa. Victoria Blackwell, ela ainda está lá. Mas quando entraram no estábulo, Victoria se foi, tendo fugido pela porta dos fundos. Apollo, no entanto, ainda estava lutando. Por sua vida, sua respiração cada vez mais trabalhou. O Dr. Wilson examinou o frasco que Natália havia se recuperado. Isso é sério, disse ele sombriamente. É um composto sintético que ataca o músculo cardíaco. Precisamos levá-lo à clínica imediatamente para cuidar de apoio e tentar libertá-lo de seu sistema. Ele vai conseguir? Caio perguntou, ajoelhado ao lado de seu amado cavalo, seu rosto gravado com preocupação. A expressão do veterinário era grave. Não posso prometer nada. Se o encontrássemos uma hora depois... Ele olhou para Natália. O que você deu a ele poderia ter diminuído o progresso do veneno. Isso nos dá uma chance de lutar. As próximas horas foram um borrão de atividade. Apollo foi cuidadosamente carregado em um trailer e correu para a clínica veterinária na cidade. O xerife foi chamado. O frasco vazio e a seringa se entregaram como evidência. As mãos do rancho revistaram a propriedade por Victoria, mas ela desapareceu. Natália e Caio passaram a noite na clínica, vigiando Apollo, enquanto o Dr. Wilson e sua equipe trabalharam incansavelmente para salvá-lo. Ao amanhecer, a condição do cavalo havia se estabilizado, embora ele permanecesse gravemente doente. Ele está lutando, disse Wilson, quando o sol nasceu. Esse é um bom sinal. As próximas 12 horas nos dirão mais. Exausta e emocionalmente drenada, Caio e Natália sentaram-se juntos na pequena sala de espera da clínica, de mãos dadas em silêncio. Sinto muito, disse Caio finalmente. Isso é culpa minha. Se eu não tivesse me envolvido com Victoria em primeiro lugar... Pare, Natália interrompeu suavemente. Você não pode se culpar por suas ações. Ela fez suas próprias escolhas. O festival da colheita, nosso casamento. Caio começou, sua voz pesada de arrependimento. Pode esperar, Natália terminou para ele. Apollo é o que importa agora. Ele olhou para ela com terna gratidão. Você é incrível, você sabe disso? Alguma outra noiva ficaria furiosa por adiar o dia do casamento. Ela sorriu cansada. Eu não sou nenhuma outra noiva, e isso não é sobre uma festa ou uma cerimônia. Caio a puxou para perto, pressionando um beijo na testa. Eu te amo mais do que posso dizer. Eles cochilavam nas desconfortáveis cadeiras da sala de espera, acordando toda vez que o Dr. Wilson vinha dar atualizações. No meio-dia, a notícia era cautelosamente positiva. Apollo estava respondendo ao tratamento, seus sinais vitais melhorando a hora a hora. Por volta das 2 da tarde, Marta chegou à clínica com roupas frescas para os dois e as notícias do rancho. O xerife encontrou Victoria Blackwell no aeroporto, tentando embarcar em um jato particular, relatou ela. Eles a prenderam por crueldade com animais e travessuras criminais. Seu pai está levantando o santo inferno, mas a evidência é sólida. E o Festival da Colheita? Caio perguntou de repente, lembrando que centenas de convidados chegariam ao rancho naquela tarde. Eduardo e Maria estão lidando com tudo, assegurou Marta. O festival continuará, apenas sem o casamento. Todo mundo entende. Natália apertou a mão de Caio. Veja, tudo está funcionando. À noite, o Dr. Wilson estava confiante o suficiente no progresso de Apollo para enviar Luz para casa para um descanso adequado, prometendo ligar imediatamente se alguma coisa mudou. Relutantemente, eles retornaram ao rancho, onde o Festival da Colheita estava em pleno andamento. Lanternas pendiam de árvores, iluminando os terrenos com um brilho quente. Música tocada de um disfase de shopping onde músicos locais se apresentaram. O delicioso cheiro de churrasco e tortas frescas encheu o ar. Apesar do casamento adiado, o clima era festivo e quente. Eduardo os conheceu na casa principal. Como está Apollo? Ele perguntou, preocupação genuína em sua voz. Luta, respondeu. Caio. O médico é cautelosamente otimista. Eduardo assentiu satisfeito. Bom, esse cavalo tem o mesmo espírito teimoso que seu dono. Ele olhou para as festividades. Todo mundo está perguntando sobre vocês dois.
Eles estão preocupados, é claro, mas também eles querem ajudar de alguma forma. Natalia, olhando para a reunião, trabalhadores e suas famílias, vizinhos, parceiros de negócios, todos se misturando, foram atingidos por uma ideia. Talvez eles possam ajudar, disse ela. Lentamente. Talvez todos possamos, ela se virou para Caio, uma nova luz em seus olhos cansados. Sua mãe acreditava no poder de cura da comunidade, não é? De pessoas se unindo. Caio assentiu intrigado, mas intrigado. Ela o fez. Ela sempre disse que o amor era o remédio mais forte. Então vamos usar isso, disse Natália, sua mente, correndo. Não apenas para Apolo, mas para nós, para todos. Dentro de uma hora, a notícia se espalhou pelo festival. Enquanto o pôr do sol pintou o céu em cores de tirar o fôlego, as pessoas se reuniam ao redor da árvore que haviam sido construídas para o casamento, formando um grande círculo. Caio e Natália estavam no centro, as mãos unidas, os rostos brilhando à luz de centenas de velas que os convidados mantinham. Deveríamos estar comemorando nosso casamento hoje. Caio se abordou a multidão, sua voz clara no ar da noite. Em vez disso, estamos lutando pela vida de um cavalo, que significa o mundo para nós. Mas olhando em volta para todos vocês, amigos, família, vizinhos, percebo que hoje ainda pode ser sobre amor e cura. Maria, a trabalhadora mais antiga do rancho, deu um passo à frente. Nas antigas tradições, disse ela, seu rosto desgastado, quando alguém ou algo estava em perigo, a comunidade se reunia para enviar suas forças, suas orações, seu amor. Isso criou um círculo de proteção. Eduardo, de pé com sua esposa e filha, concordou em concordância. No meu país também acreditamos no poder da intenção compartilhada. Um por um, as pessoas falaram, compartilhando histórias de Apolo, da jornada de Caio e Natália, de esperanças de cura e novos começos. Quando as estrelas apareciam no céu escuro, o círculo da luz se tornou mais forte, um farol de amor comunitário. No meio deste encontro notável, Caio virou-se para Natália, seus olhos brilhando de lágrimas e determinação. Eu não quero esperar, ele disse simplesmente. A vida é imprevisível demais, muito preciosa. Quero me casar com você agora, aqui, cercado por todas essas pessoas que se preocupam conosco. Natalia olhou em volta para o círculo de rostos iluminados pela luz de velas, faces de pessoas que se tornaram sua família no ano passado. Ela ainda estava em suas roupas do dia a dia. Não havia música, bolo sofisticado, cerimônia tradicional. E, no entanto, parecia absolutamente certo. Sim, ela sussurrou. Agora é perfeito. Um murmúrio de surpresa e deleite correu através da multidão à medida que se espalhava. O ministro local, que havia sido convidado para a cerimônia original, deu um passo à frente, com um sorriso amplo. Eu acredito que ainda é necessário, então. Sem ensaio, nenhum traje formal e apenas as estrelas e velas por decoração, Caio e Natália trocaram seus votos no centro do círculo de cura. Suas palavras eram simples, mas profundas. Promete caminhar juntos por qualquer vida que trazia. Alegria ou tristeza, abundância ou dificuldade, saúde ou doença. Quando o ministro os declarou marido e mulher, a alegria que subiu parecia alcançar os próprios céus. Enquanto Caio beijava sua noiva, as velas ao seu redor tremeram como se estivessem carregando seu amor para fora para tocar Apolo onde quer que ele estivesse. A celebração que se seguiu era diferente de qualquer recepção de casamento que o Green Valley já tenha visto. Havia dança sob as estrelas, a comida compartilhada nas mesas de colheita e um senso de comunidade que transcendeu as barreiras sociais. Ranch handies e executivos de negócios, funcionários da cozinha e amigos da sociedade, todos comemorados, juntos como iguais, unidos por seus cuidados com o casal recém-casado. Perto da meia-noite, enquanto as festividades continuavam, o telefone de Caio tocou. A multidão ficou em silêncio quando ele respondeu, Natália segurando a mão com força. Depois de uma breve conversa, Caio se voltou para os convidados em espera, seu rosto quebrando um sorriso de pura alegria. Apolo virou a esquina, anunciou. Dr. Wilson diz que vai conseguir. A alegria que entrou em erupção
foi ainda mais alta do que a que seguiu seus votos de casamento. Natalia sentiu lágrimas de alívio e felicidade escorrendo por seu rosto quando Caio a levantou em seus braços, girando, em comemoração. Nosso círculo funcionou, declarou Maria, acenando com sabedoria. O amor sempre encontra uma maneira. Nos dias que se seguiram, Apollo continuou a melhorar, eventualmente retornando à sua barraca no Green Valley Ranch, onde foi mimado como o herói que ele era. Victoria Blackwell enfrentou acusações criminais de que mesmo o dinheiro de seu pai não conseguiu desaparecer, especialmente depois que a tentativa de roubo 6 meses antes veio à tona novamente. O Green Valley Ranch floresceu sob a liderança combinada de Caio e Natália Martinez. O investimento de Eduardo trouxe novas oportunidades e os métodos de cura natural de Natália para os animais se tornaram famosos em toda a região, atraindo visitantes e estudantes ansiosos para aprender com ela. Um ano depois, no aniversário de seu casamento improvisado, Caio e Natália estavam em seu jardim. Agora se expandiu para se tornar um centro de ensino de cura natural, observando Apollo pastando pacificamente nas proximidades. O magnífico cavalo havia se recuperado completamente, seu casaco dourado brilhando à luz do sol. "Feliz aniversário, Sra. Martinez", disse Caio, deslizando os braços em volta da cintura de sua esposa por trás, suas mãos indo para descansar suavemente em sua barriga arredondada. O primeiro filho deles venceu em apenas 2 meses. Natália recostou-se no peito, cobrindo as mãos com as próprias. "Feliz aniversário, Sr. Martinez." "Algum arrependimento?" Ele perguntou suavemente. "Sobre como acabamos juntos, sobre os obstáculos que enfrentamos." Ela virou os braços dele para olhar para ele, seus olhos brilhando com certeza. "Não é tudo o que aconteceu, mesmo as partes difíceis, nos deu aqui para este momento perfeito." Como se estivesse concordando, Apollo trotou para o ombro de Nuzzle Natália carinhosamente, fazendo com que ambos riem. "Ele ainda te adora", observou. Cai, acariciando o nariz aveludado do cavalo. "Cavalo inteligente. Ele sabe o que eu sempre soube", respondeu Natália, estendendo a mão para tocar o rosto do marido com ternura. "Que, sob todas as armadilhas de riqueza e posição, você tem a alma mais bonita. Uma alma que vale a pena salvar." "Você me salvou", disse Caio simplesmente. "Você salvou mais do que meu cavalo naquele dia no campo. Você salvou meu coração, meu futuro, tudo o que importa." Enquanto o sol da tarde tomava banho de sol em Green Valley Ranch em Golden Light, Caio e Natália estavam juntos, husband e esposa, futuros pais, parceiros em todos os sentidos, superaram a vida que haviam construído juntos. Uma vida fundada, não em riqueza ou posição social, mas em algo muito mais valioso: amor autêntico, respeito mútuo e coragem para se escolher, dia após dia, não importa o que o mundo possa dizer. E nas proximidades, Apollo os vigia, o símbolo vivo de onde a história deles começou. Com um simples ato de bondade que se tornara um amor forte o suficiente para curar não apenas um cavalo, mas 2 corações feridos, um rancho inteiro e uma comunidade que nunca mais seria a mesma.